Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É um privilégio para todos nós estarmos reunidos na casa da Virgem Maria. Hoje nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora nesta igreja que tem o patrocínio de Nossa Senhora do Carmo. Um grande privilégio nesse dia nós estarmos aqui reunidos para celebrar a Eucaristia. Queridos irmãos, essa solenidade que nós celebramos, ela foi o último dogma que a igreja estabeleceu sobre a Virgem Maria. O Papa Pio XII definiu esse dogma em 1950. A primeira coisa que a gente precisa compreender é o que significa um dogma. Um dogma não é uma imposição da igreja aos seus membros. Um dogma é uma verdade de fé que ao longo da vivência eclesial a igreja foi compreendendo, e quando eu digo igreja, eu não estou simplesmente falando da hierarquia da igreja, eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo, que foi compreendendo aquele mistério e a relação desse mistério com Jesus. Um exemplo muito simples. Os dogmas marianos, eles sempre estão em profundo contato com Cristo. Maria, mãe de Deus, Theotokos. No início do cristianismo, os cristãos compreenderam isso com muita clareza. Aliás, alguns dias atrás eu vi um debate de um padre muito renomado católico,
chamado Padre Eduardo. E esse Padre Eduardo estava em um debate com um pastor. E o pastor começou a questionar sobre Maria, Mãe de Deus. E quando o padre explicou o dogma, o pastor disse: nisso eu creio. Mas é evidente, porque aquele pastor não acreditava que Maria era mãe de Deus, porque ele trazia dentro de si um profundo preconceito sobre o conceito Maria, mãe de Deus. O conceito Maria, mãe de Deus é muito simples. Deus assumiu uma carne humana. De quem ele recebeu a carne? Da Virgem Maria. A gente pode até imaginar que as feições são as feições de Maria. Maria, no seu seio, Jesus foi gestado por obra do Espírito Santo, ação de Deus, não ação humana, ação de Deus. E Maria, ela, por missão, se tornou a mãe do Salvador, gestou Jesus, e claro, para gestar Deus, o santo, o perfeito, Deus mesmo, quando criou Maria, Deus preparou um seio que tinha sido maculado pelo pecado. Vejam que todas as coisas que nós falamos sobre Maria estão relacionadas a Jesus e à ação de Deus. Maria é uma criatura. Nós não vamos encontrar em documento nenhum da igreja Maria com um título, ou a igreja reconhecendo Maria com o título de latria. Latria significa adoração. O tipo de culto que todo católico presta à Virgem Maria é um culto especial que nós chamamos superdulia, ou seja, uma superveneração. Maria, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E Maria recebeu todas as graças de Deus de modo antecipado. Vejam que tudo em Maria é a graça de Deus. Tudo na Virgem Maria é ação da graça de Deus. E é isso que os nossos queridos irmãos evangélicos não compreendem. Por preconceitos, incutidos por protestantes que querem atrair os católicos para a sua fé. E aqui pode existir uma certa maldade, uma certa malícia, ou por aqueles que são ignorantes mesmo. Vamos considerar a ignorância. E vamos pedir a Deus a graça da superação da ignorância. Porque quando os nossos irmãos evangélicos chegarem no céu, terão um abraço de mãe que eles não poderão rejeitar. Maria vai acolher a todos, porque Maria é mãe. E se o bendito filho quiser se rebelar, não tem como ingressar na presença de Deus sem considerar que na presença de Deus também está aquela que acreditou. Aquela que é o modelo de criatura, porque se rendeu a Deus. Eu acho muito interessante. Tem um livro chamado Suma Demoníaca, de um exorcista católico, que ele vai falar, é muito bonito,
ele vai falar a diferença de Lúcifer, que era um anjo de luz, e que depois, por orgulho, se afastou de Deus, para a Virgem Maria. Ele desobedeceu. Maria se inclinou totalmente para obedecer à vontade de Deus. Totalmente. Maria não atribui nada a si. E até mesmo a sua intercessão em Caná, quando Maria intercede por aquele casal que está celebrando as suas bodas, aquele momento especial, o matrimônio, e a gente imagina que era um momento muito especial e era celebrado de modo especial, uma festa judaica, era uma festa muito prolongada, não era uma festa de um dia, mas era uma festa prolongada. Então, quando acabou o vinho, Maria, sempre atenta, vai a Jesus, não resolve o problema. Maria não resolveu o problema. Maria foi a Jesus e disse para Jesus: está faltando vinho. E Jesus, como bom filho, obedeceu à sua mãe. Queridos irmãos, quando nós começamos a nos relacionar como filhos da Virgem Maria, Maria vai conduzir você a Jesus. Não se preocupe de você estar ou você acreditar que a sua relação com Maria possa ser uma relação que, ao contrário, a nossa relação com Maria nos aproxima de Jesus. A nossa relação com Maria nos aproxima. Eu estava falando do pastor, e era interessante que esse pastor, depois daquelas palavras sábias do Padre Eduardo, disse: eu acredito. Maria é mãe de Deus. Nisso eu acredito. Basta apenas compreender aquilo que a igreja ensina, sem entrar naqueles preconceitos que muitas vezes vão tentando tirar do nosso coração a verdade. Vocês sabem que até mesmo Lutero, vocês podem procurar nas redes sociais, coloque lá as palavras de Lutero sobre Maria. Lutero reconhece a Virgem Maria. A gente se pergunta, quando se perdeu ao longo do protestantismo essa relação filial à Nossa Senhora? Será que, na verdade, essa relação filial à Nossa Senhora se perdeu por causa de um desvio, principalmente ligado a um protestantismo mais, vamos dizer assim, moderno? Como aconteceu essa rejeição total à Virgem Maria? Porque, na verdade, Lutero reconhecia a importância da Virgem Maria. Na verdade, é impossível não reconhecer. É impossível não reconhecer a importância que Maria teve dentro do mistério de Deus, dentro do mistério da salvação. Deus poderia nos salvar de muitos modos, mas Deus quis precisar da Virgem Maria, como Deus quis precisar de nós. Quantas vezes você é um instrumento de Deus para a salvação de alguém? É porque Deus quis precisar de você. E nisso não existe Deus não ter poder suficiente para agir. Mas Deus quer agir através de nós. Deus quer agir através das suas criaturas. E Deus age à medida que nós fazemos como a Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Por isso que nós falamos que Maria ela é cheia de graça. Maria era tão humilde, tão vazia de si, que o Espírito Santo
agiu poderosamente na sua vida. Isso nos ensina muito, porque se Deus não faz muito na nossa vida, é porque nós estamos cheios de nós mesmos. Quanto mais vazios de nós mesmos, mais o poder de Deus age na nossa vida, como agiu no coração da Virgem Maria. E Maria foi compreendendo com o coração o mistério, não compreendendo tudo, porque nós não precisamos compreender tudo. Aliás, esse é o problema do homem moderno. Esse é o problema dos nossos dias. Esse é o nosso problema. O homem moderno quer tentar compreender tudo a partir da sua razão, como se a sua razão fosse capaz de penetrar nos mistérios de Deus sem o auxílio da graça. A nossa razão, ela é carregada de limites. Carregada de limites. E quando nós permitimos que a nossa razão, iluminada pelo Espírito Santo, vá penetrando os mistérios de Deus, nós vamos compreendendo aquilo que Deus está realizando na nossa vida. Abrir o coração, deixar Deus fazer na nossa vida, como fez no coração da Virgem Maria. Antes de Maria concebê-lo no seu seio, já havia concebido no coração. É assim que deve ser na nossa vida, queridos irmãos. Por isso nós hoje celebramos com alegria a Virgem Maria, assunta ao céu. Maria é o protótipo da igreja. Maria é o tipo já realizado da igreja. Ou seja, Maria está no céu com seu corpo, o seu corpo ressuscitado. Quando chegar a ocasião do último dia, quando Jesus vier para recolher aqueles que estarão na terra, na ressurreição do último dia, todos aqueles que estão no céu, no purgatório ou no inferno, porque o inferno é uma realidade, terão, a sua alma se reunirá, se unirá ao seu corpo, o corpo espiritualizado, evidentemente, mas o nosso corpo, esse mesmo corpo aqui, mas espiritualizado. E aqueles que viveram uma vida de busca pela santidade, irão para o céu agora, o seu corpo e a sua alma unidos para a presença de Deus. Quem está no purgatório vai para o céu, porque o purgatório é uma passagem, uma purificação, porque no céu somente os santos. E quem está no inferno, a sua alma, que já está condenada no inferno, se unirá ao seu corpo. Portanto, todos nós, um dia, ressuscitaremos. E nós fomos criados para entrar na presença de Deus, como Maria está na presença de Deus, com seu corpo já ressuscitado. Um dia nós estaremos na presença do Senhor. Por isso é preciso pedir ao Senhor a graça de nós nessa vida, a cada dia, deixarmos Deus agir na nossa vida, deixarmos Deus nos converter, nos transformar. Nós queremos entrar na escola da Virgem Maria. Não tenha medo de entrar na escola da Virgem Maria. Não tenha medo de aprender as virtudes que Maria tinha. Mulheres, aprendam com Maria. Homens, aprendam também como filho de Maria. Aprendamos todos juntos como Maria, porque Maria é uma grande escola. Uma escola de santidade, de fidelidade, de despojamento, de pobreza. Aquela que em tudo quis fazer a vontade de Deus. Por isso nós precisamos pedir essa graça ao Senhor. Que nesta festa, nessa grande solenidade da Assunção do Senhor, celebremos com alegria. Em Fortaleza, nós sabemos muito bem, é um dia festivo para todos nós. Daqui a algumas horas, nós teremos a nossa peregrinação. E que momento importante para nós testemunharmos a nossa fé. Pelo menos a última vez que eu participei, porque eu estou retornando a Fortaleza, que eu me recordo agora, a última vez que eu participei, há
talvez 10 anos atrás, 12 anos atrás, eram mais de 1 milhão de pessoas que participavam dessa peregrinação. Não sei hoje qual é o número, mas eu sei que isso é um grande testemunho que nós podemos prestar como igreja, como católicos, que nós amamos a Virgem Maria e que nós queremos entrar na sua escola, aprender com ela, aprendermos a sermos mais humanos, a sermos mais atentos à voz de Deus, a sermos homens e mulheres de oração. Uma última coisa. Qual foi a última vez? Não é para me responder. Qual foi a última vez que você, casado, rezou o terço com a sua esposa e com seus filhos? É hábito rezar o terço? Aí os protestantes vão dizer: rezar o terço é errado. Vai estudar cristologia para entender que o terço, muito mais do que uma oração mariana, é uma oração cristológica. Bendito o fruto do teu ventre. Precisamos criar esses hábitos de oração. Trazer os nossos filhos para Deus. Trazer a nossa família para a oração. Na sua casa tem uma imagem da Virgem Maria? Tem um oratório com a presença da Virgem Maria? Algum dos títulos que você gosta de invocar a Nossa Senhora? Tem algum? Reze. E não se preocupe se algum protestante vai dizer: você está rezando para a imagem? Você vai dizer: eu estou rezando para a Virgem Maria. Estou me confiando à sua proteção. Um pensamento. Vocês já viram? Eu não vi. Se vocês viram, vocês podem me dizer. Tem pessoas que... Vocês acham que existem pessoas que idolatram o dinheiro, sim ou não? Vocês acham sim ou não? Vocês já viram alguma vez alguém acender 2 velas e colocar o dinheiro e ficar rezando diante do dinheiro? Não. Porque, na verdade, a adoração não é simplesmente as velas que se coloca diante daquela realidade. É a prática. Tem gente que tem o dinheiro como ídolo. Quando nós acendemos uma vela e rezamos diante de uma imagem, essa imagem logo nos remete a uma presença, uma pessoa concreta. É a Virgem Maria. Então não tenhamos medo de ter imagens nas nossas casas. Até porque, como é bom, a Igreja Católica, ela tem uma estrutura que nos remete ao sagrado. Se você for em uma igreja protestante, você vai ver um vazio. O vazio não nos remete ao sagrado. O que nos remete ao sagrado é tudo aquilo que nos põe em contato com Deus. E é por isso que a gente precisa a cada dia crescer na nossa relação com o Senhor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora do Carmo e a cada dia cresçamos na nossa comunhão com Deus e nos tornemos filhos amados da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.